Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesta noite de sexta-feira santa, né? Então, eu quero compartilhar com vocês, nós vamos refletir algumas situações, algumas coisas, sempre lembrando que o nosso ponto de vista não é a nossa intenção que seja o único, que a gente impor, não é a nossa intenção impor nada. Nós expomos a maneira que nós vemos e nosso objetivo é a gente refletir, a gente pensar. Então, hoje na Sexta-feira Santa a gente pode pensar talvez três coisas, assim, quais as três principais coisas que a gente lembra na Sexta-feira Santa. Então vocês pensem assim, e aí eu penso comigo, e o que eu mais ouvi nessa Semana Santa, o que eu mais ouvi na sexta-feira, na sexta, sábado e domingo, todo o decorrer dessa semana foi, primeira coisa, ovos de Páscoa. Maravilha, né? A gente tem uma coisa maravilhosa, as crianças, aquela coisa. O comércio, supermercados ontem, terrível. Segunda coisa, frutos do mar, os peixes. Como a gente pode deixar de pensar que a maioria talvez seja o único dia no ano que a gente come peixe, que é a Sexta-feira Santa. Tem que comer, imagina comer carne. E depois a gente ouve sobre Jesus, sobre a história, sobre o que aconteceu com ele e o que representa essa Semana Santa. Então vejamos a nossa linha, né? Primeiro, coisas fúteis, coisas passageiras, coisas da materialidade. E, por último, o que realmente interessa. E aí, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das frases que Jesus disse antes de morrer, no finalzinho, né? Que seria assim, ó: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E a nossa conversa hoje vai ser sobre o perdão, que é o ensinamento que Jesus nos trouxe, né, na hora derradeira. E nós encontramos, inclusive hoje é uma coincidência que o livro foi sorteado, foi sobre o perdão, né? Então é bem interessante isso para nós fazermos essa análise. E é uma questão muito interessante, e a gente pode procurar, tanto nesse livro que foi sorteado, como no livro que baseia a nossa palestra de hoje, que é Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, de Alírio de Cerqueira Filho. Capítulo 3 fala sobre o perdão. Então, como falar de perdão nos dias de hoje? A gente pensa, perdoar o próximo. Jesus veio nos trazer a lei do amor, as leis máximas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E uma das situações que nos leva a esse sentimento de amor, o amor incondicional, o amor verdadeiro, nele consiste vários itens que nós temos que observar. E um dos itens mais importantes que consiste nessa lei do amor é o perdão. Porque se nós não perdoarmos, nós não amamos de verdade. E para amar ao próximo, nós temos que nos amar primeiro. A gente chega à conclusão de que perdoar ao próximo, nós temos que nos perdoar primeiro. E a gente fica nessa questão de, mas eu preciso me perdoar, o que eu fiz? A gente não consegue muitas vezes chegar a um consenso de que nós temos um pensamento e as nossas atitudes são levadas a um ponto de que nós temos que nos perdoar porque nós nos sentimos culpados, porque nós fazemos coisas, atraímos coisas em função da culpa que nós sentimos. Esse livro nos traz um parágrafo interessante que diz assim, ó: durante séculos, o pensamento puritano e distorcido, onde um erro ou pecado deve ser punido violentamente, vem predominando na cultura ocidental, onde as religiões de origem judaico-cristã influenciam até hoje com pensamentos deturpados, a ponto de ainda estar imerso no nosso subconsciente, fazendo com que a culpa esteja impregnada em nós mesmos. Tudo que nós passamos nas nossas outras vidas, em toda a nossa existência, nós passamos por épocas e fomos influenciados por doutrinas e religiões, e muito forte isso está no nosso inconsciente, que é a questão da culpa e do pecado.
Provavelmente todos nós temos vivido na Idade Média, na Idade de Ferro, onde, na Inquisição, onde a mínima coisa era pecado, e o pensamento puritano era severo. Nós trazemos no nosso inconsciente muita culpa do que nós fizemos, que nos disseram que era errado, que era pecado. A maior dificuldade que temos em relação ao perdão é o processo de culpa instalado em nossas mentes. Temos fortemente alicerçado em nossa cultura o hábito de nos culparmos e culpar aos outros quando cometemos erros ou quando os outros cometem erros. Devido a princípios religiosos trazidos de encarnação em encarnação, associamos o erro ao pecado automaticamente e à culpa. Somente reconciliamos-nos com nós mesmos é que vamos buscar o essencial dentro de nós e que teremos a liberdade necessária para resgatarmos as nossas faltas. Enquanto ficarmos nesta postura punitiva, impediremos a nossa paz íntima e necessária à autotransformação. Então a gente vê que falar em perdão, sem a gente levar em consideração a culpa que vai dentro de nós, ou a culpa que a gente impõe no próximo, é complicado. Primeiro nós temos que entender um para poder entender o outro e praticar. Aí eu me recordo de uma palestra que eu assisti pela internet, muito interessante, que fala sobre isso. A palestra é da Anete Guimarães, oradora espírita, médica, estudiosa do assunto, e ela nos fala de toda a movimentação da ciência para descobrir porquê desses comportamentos viciantes dentro de nós, esses comportamentos errôneos que nos levam ao erro, que nos levam ao sofrimento. E a neurociência chegou a um ponto, utilizando a tecnologia, os equipamentos necessários, que chegou ao ponto de descobrir, de estudar o nosso cérebro. Eles escanearam, os neurocientistas escanearam o nosso cérebro e descobriram várias regiões no cérebro. E uma das regiões é a região da satisfação. Então, quando a gente sente satisfação em alguma coisa, aquela região se movimenta hormonalmente e acende, brilha. Então a gente pensa assim, ó, quando a gente sente satisfação em alguma coisa, acende uma luz forte. A neurociência descobriu isso, escaneou o cérebro e descobriu as coisas que fazem nós sentirmos satisfação e, por consequência, nos sentirmos bem e felizes, completos. E aí ela tentou, então vamos descobrir o que nos traz satisfação e felicidade. Então foi feita uma pesquisa com várias pessoas, e as pessoas disseram que o que nos faz feliz, que nos traz felicidade, é o dinheiro, a beleza e o poder. E a ciência é assim, ela tem que comprovar. Pesquisou, viu isso, as pessoas disseram isso, e eles foram comprovar. Vamos escanear o cérebro das pessoas que estão dizendo isso. Então pegaram e escanearam o cérebro da pessoa que diz que dinheiro é o melhor que pode acontecer. Escanearam o cérebro das pessoas ricas, milionárias, que têm dinheiro. E, estranhamente, os cientistas viram que não acende a região da satisfação. Não brilha. Eles não estão tendo satisfação com isso. E, pelo contrário, brilhou a região da insatisfação. Estranho. Então, quer dizer que... Então, pode ser que o dinheiro seja um mecanismo para encontrar o que realmente nos traz felicidade, que é a beleza. E aí, entrevistaram várias misses. E aí, escanearam o cérebro delas e não acendia a região da satisfação. Elas não tinham felicidade com a beleza delas. Pelo contrário, elas tinham infelicidade, insatisfação e medo. E aí, então a terceira tem que ser dinheiro, beleza, o poder. O poder traz a beleza e o dinheiro. Pessoas poderosas, a mesma coisa, insatisfeitas, com medo. E contrataram psicólogos, fizeram pesquisas, analisaram. A pessoa que tem muito dinheiro era insatisfeita porque ela tinha medo de perder o dinheiro dela. Ou ela era insatisfeita porque ela queria trabalhar para ganhar mais dinheiro. Por isso ela era infeliz. A pessoa bela, as pessoas bonitas que tinham beleza, também eram infelizes porque elas tinham medo de perder a beleza, medo de envelhecer, medo de não ganhar o
concurso, de não serem achadas bonitas, elas eram infelizes, insatisfeitas. E os poderosos, sempre trabalhando demais para manter o poder e com medo da sua sucessão, de perder o poder. Então descobriram que a beleza, o dinheiro e o poder não trazem felicidade nem satisfação. Pelo contrário, nos fazem mal. Foram atrás das possíveis situações que nos fazem satisfeitos. E eles encontraram as 3 coisas que acendem a região da satisfação. A primeira, aprender. É a coisa que mais dá satisfação ao ser humano, é o aprendizado. O ser humano, desde que está na face da terra, ele tem que aprender as coisas para sobreviver. Aprender as coisas para se tornar melhor, se tornar mais ágil. Nas idades antigas, nos primórdios, tinha que se aprender rápido para sobreviver, senão nós não sobreviveríamos. Então o que mais dá satisfação para a pessoa é aprender coisas novas, aprender a ser melhor. E o aprendizado vem com conhecimento e com autoconhecimento, e que dá mais satisfação. E a segunda coisa que mais nos deixa melhor, mais felizes, superação. O ser humano fica mais satisfeito e feliz quando ele supera os obstáculos. A pessoa que supera uma corrida, supera uma maratona, a pessoa que supera uma dificuldade, a pessoa que supera... O ser humano tem que superar sempre. E quando a gente insiste e tenta e supera, nós ficamos felizes e satisfeitos. Até então, a pesquisa está ótima. Aí tem a terceira coisa que nos causa mais satisfação. E aí os cientistas... Vejamos bem, isso é uma pesquisa científica, é a ciência que está falando. A terceira coisa que mais dá satisfação, que mais brilha a área da satisfação: sofrimento. Só um pouquinho. Tem uma coisa errada, né? Como é que o sofrimento vai nos trazer satisfação, nos deixar felizes? Os cientistas foram atrás, buscar o porquê isso, analisar. E aí, se a gente for analisar, a gente vê que as pessoas são assim. Eu vi um acidente, vou ligar para o meu amigo. Vi aquele acidente, tu viu o corpo jogado no chão? E aí a gente, contando a história, a gente vê aquela satisfação, a gente fica... Tu viu? E aquele engarrafamento, todo mundo para dar uma olhadinha. Aí, não, mas eu vi um pior. O que eu vi, o cara estava espedaçado. A gente tem satisfação. Porque eu estou com 3 pedras na vesícula. Olha, cirurgia de 5 horas. Mas isso não é nada, a minha foi de 8 horas. Muito pior que a tua. Nós estamos falando em coisas... em dor, em sofrimento, nós estamos falando com satisfação, e a região da satisfação brilhava quando as pessoas falavam isso. O meu marido, a minha esposa, olha, não tem, eu acho que eu errei, não tem pior. Não, mas a minha é pior. A gente fala uma coisa que nos causa sofrimento, a gente fala querendo que seja pior do que o do outro. A gente tem satisfação em que seja pior. E os cientistas foram atrás disso, e eles constataram que quando a pessoa sente satisfação com o sofrimento, ela tem bloqueio no lobo frontal, essa região. Bloqueia seu raciocínio. Então a pessoa que sente satisfação em sofrer, ela não raciocina. E aí eles descobriram, o que nessa palestra conta e conta muito bem, a Nete Guimarães, que a gente que se compraz no sofrimento nosso e no sofrimento alheio, nosso cérebro sofre um curto-circuito. E eles chamaram isso de circuito culpa-recompensa. Então esse circuito, acontece um problema no nosso cérebro, que ele vai tirando energia do lobo frontal, que é onde a gente raciocina, onde a gente vê as coisas logicamente, onde a gente tem que dizer assim, não, isso aqui não me serve. E a gente tem esse pequeno probleminha, eles dizem curto-circuito, e a gente se compraz no sofrimento. Estudaram isso e detectaram isso. E se nós analisarmos essa questão, a questão como foi falada aqui, que a gente traz essa questão da culpa, essa questão do sofrimento de vidas passadas, não é difícil a gente encaixar isso dentro da nossa realidade.
Porque quando nós sentimos culpa de uma situação que está no nosso inconsciente, a gente se compraz com o sofrimento, porque a recompensa para a nossa culpa que nós sentimos é o sofrimento que a gente se auto-impõe. Então, quando a gente escolhe um companheiro ou uma companheira que sempre nos traz problema, mas eu troquei e deu problema de novo, a minha vida é isso. A gente escolhe o que a gente atrai. E se a gente está atraindo situações errôneas, distorcidas, que nos causam sofrimento, nós estamos vibrando nesse circuito culpa-recompensa. Porque nós sentimos necessidade de nos julgar culpados. Sentimos a necessidade de nos apresentar um sofrimento, porque nós achamos que nós merecemos isso no nosso inconsciente. Se nós, na nossa vida, as situações estão se repetindo, que nos trazem sofrimento, que nos causam dor, vamos analisar a culpa dentro de nós. Como não analisar a culpa? Falando do perdão. E se nós não raciocinamos, quando nós sentimos culpa, e nós desejamos situações que nos fazem sofrer, temos que acabar com isso. Então nós temos que nos perguntar, o que eu estou fazendo hoje na minha vida vai me levar onde eu quero ir? Está bom assim? Será que nós não estamos vibrando nesse circuito de culpa-recompensa? Será que nós não estamos infligindo, atraindo inconscientemente as situações para a nossa vida? Vamos pensar, vamos questionar. E como a gente faz para terminar com isso? Se a gente raciocinasse, bom, mas eu não quero sofrer. O que eu estou fazendo é ridículo, porque, logicamente, eu não quero, jamais vou querer fazer uma coisa para mim sofrer. Só que a gente não pensa logicamente. A gente não raciocina. Então vamos raciocinar. Vamos utilizar as duas coisas principais que nos trazem satisfação, que é o aprendizado, o conhecimento. Vamos utilizar isso para nos autoconhecer, para ver como é que está a nossa vida, para nos conhecermos internamente. Aí chegamos na parte espiritual do autoconhecimento. E vamos para a segunda coisa. Vamos nos superar. Se nós não precisamos disso na nossa vida, se a gente não quer isso na nossa vida, o sofrimento, por que insistir nisso, nesses padrões repetitivos? Vamos utilizar as duas coisas que mais dão satisfação ao ser humano e vamos mudar a terceira coisa. Utilizar o autoconhecimento, a superação e vamos perdoar. Vamos nos auto-perdoar. Nós precisamos antes, como Jesus falou, estar dentro da lei do amor. Para nós podermos perdoar a quem nos causa sofrimento, nós temos que nos perdoar primeiro, porque o maior causador de sofrimento na nossa vida não são os outros, somos nós mesmos. Então, se a gente tem um emprego que não nos satisfaz e a gente acha que sempre aquilo ali, eu sempre arrumo um emprego que tem um chefe desse jeito, será que a gente não acha que merece um chefe desse jeito? Será que a gente não está atraindo isso? Nos relacionamentos. Mas eu sempre escolho aquela... mas ela sempre me trai no final. Será que a gente não está chamando isso para a nossa vida? A gente não está se autopunindo? Se a gente não quer isso, se nós não queremos sofrimento, por que procurar? Vamos perdoar. Vamos nos auto-perdoar, para depois termos condições de perdoar ao nosso próximo. Porque os problemas não estão lá fora, eles estão aqui dentro. E é aqui que está a culpa que nós carregamos de existência em existência. E aí a gente tem uma frase interessante: guardar a culpa no coração é como beber veneno pensando que o outro é que vai morrer. A gente guardar culpa, guardar ressentimento dentro de nós, é beber veneno achando que é o outro que vai morrer. A gente está se prejudicando, a gente está se envenenando. Nós queremos isso para a nossa vida? A chave que abre a porta dessa masmorra é o perdão. O perdão traz a cura aonde a culpa gerou a doença. O perdão traz a reconciliação aonde a culpa gerou o afastamento. O perdão traz a alegria aonde a culpa produziu a tristeza e a dor. O perdão resistiu àquilo que a culpa saqueou.
O perdão é a faxina da mente, é a asepsia da alma, é a limpeza dos porões do coração. Perdoar é zerar a conta, é nunca mais lançar no rosto da pessoa sua dívida. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é ser um vencedor. Pois vencer o inimigo não se vence com a espada, mas com o amor. Perdoar é sair do cárcere da alma, é ser livre, é viver uma vida maiúscula, superlativa e abundante. Perdoar é viver como Jesus viveu, pois ele não retribuiu o mal com o mal. Antes, por seus algozes, ele intercedeu. Chegou a hora de raiar a liberdade em nossa vida. É hora de sair do cárcere que prende a nossa alma com as grossas algemas da mágoa e da culpa. É hora de experimentar a liberdade do perdão. É hora de tomar posse da vida abundante que a espiritualidade nos oferece e nos perdoar. A gente erra. A vida é assim, a gente aprende errando. Mas se nós não temos condições de perdoar a nós mesmos, nós levamos essa mágoa e essa culpa, como vamos tornar a nossa vida melhor? Pensemos um pouco. De que maneira nós estamos levando essa situação de perdão, de mágoa e de culpa na nossa vida? Que possamos analisar isso e nos perdoar. Vamos ficar com essas reflexões e que a gente possa analisar isso dentro de nós e nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja.